Olá, tudo bem? Aqui a gente vai resolver uma questão que envolve as leis de Kirchhoff. Então, aqui a gente tem duas malhas, correto? A gente pode nomear ela. Primeiro passo, a gente nomeia essas malhas. Essa aqui vai ser a malha 1, vamos dizer assim, e essa aqui pode ser a malha 2. Aí vocês perguntam pra mim, podia ser a ordem que você quiser? Sim. Essa aqui poderia ser a malha 1 e essa aqui poderia ser a malha 2. Porém, a equação que a gente vai encontrar vai mudar. Entretanto, os resultados vão ser os mesmos, tá? Ok? Vamos lá. Então, a gente já nomeou aqui as malhas. A gente numerou, na verdade. A gente chamou essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Agora nós temos que adotar um sentido para as correntes que vão passar nessas malhas, correto? Então, o que é que a gente tem? A gente pode dizer que a corrente está no sentido horário. Vocês concordam comigo? Nesse sentido aqui, a gente pode determinar isso. Simplesmente para facilitar ou para dar um apoio aos nossos cálculos, a gente tem que começar sempre fazendo isso. Aqui também vai ser no sentido horário, correto? Então vai passar também uma corrente aqui, vai passar uma corrente aqui, e uma corrente aqui, e outra corrente aqui, ok? Então o que é que a gente tem? A gente pode dizer que essa corrente aqui, ela vai se chamar de corrente 1, ok? Essa aqui vai ser corrente 2. Entretanto, a gente tem um nó aqui. Isso aqui a gente chama de nó, ok? E segundo Kirchhoff, pela lei dos nós, uma corrente vai passar para cá e outra vai para esse outro lado aqui, ok? Elas vão percorrer, a I2 vai percorrer essa malha toda aqui, enquanto essa minha outra corrente aqui, que eu ainda não determinei o nome, vai chegar até aqui e a I2 vai vir até aqui. Lembrando que não há variação de corrente quando a gente está ou nessa malha, nesse ramo, para esse ramo e para esse ramo, e nem aqui, e nem aqui, nem aqui, nem aqui. Cada ramo desse aqui vai ter a sua própria corrente. Elas não vão variar, no caso. Ou seja, se você encontrou E1 aqui, ela vai tanto valer para cá, quanto para cá, quanto para cá. Se você encontrou, vou chamar de I3 a corrente que passa pelo centro. Se você encontrou I3 aqui, ela vai ser I3. Se você encontrou I2 aqui, ela vai ser I2 aqui, aqui também e para cá também, correto? Então, a gente determinou o nosso sentido, determinou as correntes aqui que estão passando, I2, I1, I2 e I3, correto? E agora o que é que a gente tem que fazer? Temos que montar nossas equações, ok? Então, bem aqui, a gente tem a nossa equação da malha 1. Vamos começar? Como é que a gente monta isso? Equação 1, ok? A gente pode escrever aqui embaixo essa equação da malha 1, que segundo a lei das malhas do próprio Kirchhoff, a soma algébrica das diferenças de potencial de cada ramo, vamos dizer assim, de cada malha, ela tem que a soma algébrica é igual a zero, ok? Então, a soma algébrica daqui tem que dar zero e daqui também tem que dar zero, segundo Kirchhoff, a lei de Kirchhoff, ok? Então, vamos lá. Equação 1. Vamos dizer que a gente comece deste ponto aqui, ok? Mas a gente podia começar daqui, daqui ou daqui. Tudo que faz parte dessa malha 1, ok? Então o que é que a gente tem? Nós temos que, vamos caminhando aqui no sentido da corrente. Vocês estão vendo I1 aqui, I1, I1. Chega aqui nesse nó, passa uma parte para cá. Não estamos contabilizando aqui I1, 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 I1. Vocês perceberam que ao passar aqui por esse nó, o que é que acontece? A gente tem I3. E I3 faz parte dessa malha 1 também, ok?
I3 está indo em sentido, a gente está andando no sentido da nossa corrente 3. Ou seja, a gente vai perder, vai ter uma queda de potencial aqui, certo? E se tem uma queda, nós vamos indicar que esta corrente está diminuindo, ou seja, sinal negativo, ok? Então, o que é que nós temos aqui? A gente pode dizer que nessa malha aqui a gente pode começar com menos I3 vezes o que? A nossa resistência 1, que está passando por aí, certo? Porque, como vocês sabem, a gente está adotando nada mais nada menos que a lei de Ohm. O que mais? Já passamos por aqui, agora temos que fechar nossa malha. Então a gente tem que ir pela esquerda aqui também, continuando. Lembrando que isso aqui também é I1, ok? Isso aqui já é I2. Então, para fechar nossa malha, temos que passar aqui pela resistência 3. A resistência 3 também está indo, a resistência 3 está aqui no nosso caminho. E a nossa corrente, a gente estamos indo no sentido da corrente, ou seja, vai ficar negativo também. Ou seja, vai ficar menos I1 vezes resistência 3. Aqui a gente encontrou o que? Uma bateria, aqui, correto? E a gente foi indicado que essa bateria aqui, essa tensão, ela vale 12 volts, ok? Então, se ela vale 12 volts, qual é a diferença? O que é que a gente vai ter que colocar aqui na nossa equação? A gente sabe que aqui, vamos dizer, aqui é o menor potencial e aqui é o maior potencial. Qual seria a nossa diferença aqui? A nossa diferença não seria simplesmente nosso delta final menos nosso delta inicial? O início, né, no negativo e o final, né, no positivo, quanto é que vale o início? Podemos dizer que vale zero. E o final, que é a diferença que a gente encontra aqui da bateria que deu, que foi 12 volts. Ou seja, seria o final, que seria 12 volts, menos o inicial, que seria zero. Ou seja, a nossa diferença que temos aqui é de 12 volts positivo, ok? Então a gente tem que 12 volts positivo. Ok. Então a gente, se é positivo, a gente vai somar. Porque a gente está falando de uma bateria, correto? A gente não está trabalhando mais com resistências. Então a gente soma com mais essa bateria. A gente pode dizer que ela equivale a E1. Tudo isso aqui é igual a zero, visto que a gente fecha nosso circuito. A gente chega da onde a gente saiu, ok? Vamos lá então. Continuando. Substituindo, a gente pode já substituir aqui nessa equação que a gente teve, ok? Menos I3 vezes R1, menos I1, que é a corrente 1 vezes a nossa resistência 3. Entretanto, esse nosso menos I1, o que é o menos I1? A gente pode botar de outra forma. Lembra que pela lei dos nós, ok? A gente tem que o nosso corrente inicial é igual à soma das correntes posteriores do que vai formar, ok? Percebe que aqui ela se divide e aqui ela se encontra, ou seja, isso com isso é igual a isso, concordam? Que é a lei dos nós de Kirchhoff, entendeu? Então, onde a gente tem I1, a gente vai substituir por corrente 2 mais corrente I3, ok? Então, a gente tem aqui que menos I3 vezes R1 menos, abre parêntese, I2 mais I3. I2 mais I3, correto? Vezes resistência 3 mais E1, tudo isso aqui igualado a zero,
ok? Agora sim, a gente pode melhorar a aparência disso. A gente pode passar esse R para frente, mas isso é uma escolha de vocês. A gente faz aqui a distributiva, lembrando que esse menos R está multiplicando também com esse sinal negativo, ou seja, vai ficar menos resistência 3 vezes corrente I2, menos, que menos com mais é menos, R3 vezes I3, mais tensão 1, ok? O que é que a gente pode fazer aqui ainda? A gente tem aqui as correntes, correto? Nós temos aqui a corrente I3, que está multiplicando tanto R1, quanto a corrente I3, que está multiplicando o nosso R3, concorda? Então a gente pode simplesmente unir isso, porque estão com sinais negativos, ia ficar I3 vezes R1 mais R3, ok? Menos R3 vezes corrente 2 mais tensão 1, tudo isso aqui igualado a zero, ok? Certo, então. Vamos lá. Aqui, o que é que nós temos? Agora, a gente pode substituir os valores, mas vocês podem levar isso até o final. Mas eu vou substituir agora. E 3 vezes R1. Quanto é R1? R1 ele deu lá em cima, a questão dá 4 ohms e R3, 3 ohms. Ou seja, 4 e 3. 4 ohms mais 3 ohms. Menos R3, 3 ohms, vezes corrente 2 mais a tensão 1. Quanto é a tensão 1? 12 volts. Perdão pelo foco. 12 volts. Tudo isso aqui igualado a zero. Ok? Então a gente tem menos de 3 vezes 4 mais 3. 4 mais 3. Primeiro a gente resolve esses probleminhas que temos aqui dentro, para depois a gente simplificar ainda mais. Vocês percebem do que eu fiz aqui, entendeu? Simplesmente eu botei isso aqui em evidência, depois eu coloquei a bateria. Para vocês não se perderem, vocês vão fazendo passo a passo, ok? Então tá, bora lá. Então a gente tem que isso aqui é 7 ohms, pode deixar em parênteses ou você que escolhe, ok? Menos o que? Menos os 3 ohms vezes I2 mais 12 volts igual a zero. Percebe que eu ainda não fiz nada aqui, correto? Mas a gente pode dizer, já que isso aqui a gente tem uma multiplicação aqui, ok? A gente pode passar isso para o outro lado da igualdade, ok? Ou seja, isso aqui ia ficar positivo, a gente já multiplica por 7 ohms, igual a menos 3 ohms vezes I2 mais 12 volts, ok? Ou seja, podemos dizer que 3 é igual a menos 3 ohms vezes I2 mais 12 volts dividido por 7 ohms, ok? Então a gente chegou aqui nesse valor. A gente pode estar indo ainda mais, pode estar resolvendo mais, simplificando isso mais ainda, ok? Então, o que é que a gente tinha lá?
repetindo, a gente tinha menos I2, né? Vezes 3 ohms, mais 12 volts, né? Não estou enganado. Dividido por 7 ohms, correto? E 3. Logo, a gente resolve. 3 dividido por 7, quanto que dá? 0,43. 0,43. Ohm com ohm, ohm com ohms. Ohm com ohm. Ohms com ohms vai dar, vai cortar, né? Ou seja, vai ficar 1. Mais 12 volts dividido por 7 ohms. Então, a gente tem que isso aqui vai dar 1,71 ampere, ok? Então a gente achou a equação aqui que determina o nosso I3, ok? Certo, então. Agora a gente vai ter que ir para malha 2. Malha 2, ok? Vamos lá. Aqui não tem corte. Peço até desculpa quem for ver isso um dia. Então a gente está aqui na malha 2. Vamos adotar que a gente está começando por aqui. Estamos andando aqui no sentido da corrente, sentido horário, que a gente tinha adotado bem aqui. Vamos, e 2. Opa! Encontramos uma resistência, R2. Se estamos no sentido da corrente, isso aqui vai diminuir. O potencial vai diminuir. Ou seja, negativo. Correto? Vamos. Opa! Encontramos o que? Uma bateria. Porém, vocês percebem que essa bateria está diferente dessa? Essa a gente está começando pelo maior e indo para o menor. Ou seja, aqui é mais e aqui é menos. Ou seja, isso aqui é o inicial e isso aqui é final. Ok? Isso aqui é o fim e isso aqui é o começo. Aqui era o começo e aqui era o fim. Ou seja, os papéis se inverteram. Ok? Logo, a gente tem que isso aqui vai ser a variação disso aqui, vai ser vai ser a tensão inicial. A tensão inicial vai ser de exatamente quanto é que ele dá? DC2, 5 volts. Vai ser o final menos o inicial, perdão. Final é igual a zero, né? Que a gente tinha definido ainda agora, que isso aqui, que a tensão aqui, que a voltagem, diferente, que o potencial aqui é zero e aqui o potencial vai ser 5 volts, ok? Que é a diferença aqui entre essa bateria. Então a gente tem que 0, que é final, menos o inicial, que é 5 volts. Ou seja, essa diferença vai ser de igual a menos 5 volts, ok? É isso que vai estar acontecendo aqui quando estivermos passando aqui com a nossa corrente 2. Vai diminuir o nosso potencial, ok? Lá estava aumentando, a gente somava, e aqui a gente vai subtrair. Continuamos. Chegamos aqui no nosso nó, nesse nosso outro nó. Para a gente fechar essa malha, nós vamos ter que subir, ok? A gente vai ter que subir, Ou seja, estamos indo contra a corrente que está passando, por lá, ou seja, a corrente 3. Se antes estávamos indo a favor dessa corrente, agora estamos indo contra. Antes ela passava por esse resistor e estava crescendo, e estava diminuindo, perdão, o potencial. Agora a gente vai passar indo em direção aqui ao nosso ponto, nosso nó lá, o nó superior. Ou seja, estamos aumentando o nosso potencial, correto? Então a gente diz que isso aqui é positivo. Se antes era negativo, agora é positivo. Ok? Então a gente pode ir lá montar a nossa equação da malha 2. Ok? Na malha 2, vamos ter que I2
vezes o nosso R2 menos 5 volts, que foi o que a gente determinou ainda agora, mais a corrente 3 vezes R1, tudo isso aqui igualado a zero. Ok? Vamos continuar então, né? A gente tem então aqui esses valores. A gente pega isso que nós queremos agora isolar o I2. A gente quer encontrar o I2, porque a gente já descobriu que na equação do I3, para a gente descobrir quem é I3, nós temos que primeiro saber quem é I2, correto? Então a gente tem aqui no I2, I2 vezes R2, passamos isso para o outro lado da igualdade, I2, tudo isso aqui é igual a menos 5 volts mais I3 vezes a resistência 1, ok? Então, a gente tem que 2 é igual a menos 5 volts mais I3 vezes R1 dividido por R2. Substituindo o que nós temos aqui, menos 5 volts mais corrente I3 vezes R1. Quem era o nosso R1? O nosso R1, 4 ohms. Nosso R1 era 4 ohms. Tudo isso dividido pelo nosso R2, que era 2 ohms. Beleza? Então a gente tem que o nosso I2 é igual a 5 dividido por 2, 2,5. 2,5 volts por ohms, ampere. Mais 4 dividido por 2, 2. Ou seja, terminamos aqui. Correto? Aqui ficou com o sinal negativo, tá, gente? Porque o sinal negativo vem do menos 5 lá em cima. Ok? Então aqui a gente encontrou a nossa equação para definir 2. O que é que a gente pode fazer agora? Simplesmente substituir o nosso I2 que a gente encontrou na nossa equação lá superior. Correto? Logo a gente descobre o nosso I3. Vamos lá. Então sabemos que o nosso I3 é igual a menos I2 vezes 0,43 mais 1,71 ampere. Substituindo aqui nesse ponto, temos que o nosso I3 é igual a menos, abre parênteses, correto? Menos 2,5 ampere, correto? Mais 2 e 3, mais 2 e 3. Agora teremos que fechar, vezes 0,43 mais 1,71 ampere. Correto? Eu peço perdão que o foco está indo embora todo. Ok? Então a gente chegou nisso, né? Correto? E agora? Agora é só resolver, né? Que é a parte mais tranquila. Menos 0,43 vezes menos 2,5 ampere. Isso aqui tem que dar positivo, né? Menos com menos, né? Mais. Isso aqui vai dar 1,075 ampere. Beleza? 0,43 vezes 2, lembrando que tem um sinal negativo aqui na frente, nós temos menos 0,86. E 3 mais 1,71 ampere. Ok? Logo temos que nosso I3 é igual ampere com ampere
a gente vai estar somando isso aqui, 2,785 ampere, correto? Menos 0,86 e 3. A gente tem 3 dos dois lados, a gente passa então isso para lá. Esse passar não é somente passar, esse passar a gente está somando, pelo seu simétrico, ok? Se o professor de vocês perguntar, é isso, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo, não é só passar não. E 3 mais 0,86 e 3. Tudo isso aqui é igual a 2,7856A, ok? Menos 0,86 e 3 mais 0,86 e 3, ok? É isso que nós estamos fazendo, por isso que vai ficar zero aqui desse lado, tá bom, gente? Então a gente tem aqui 3 mais esse valor, lembrando que aqui na frente tem 1, sempre tem 1, ok? Resolvendo, então, essa soma, a gente tem que ir 3 vezes, a gente tem que ir 3 é igual a 1,86, ok? Tudo isso aqui é igual a 2,785 ampere. É isso aí. Agora, a gente descobre quem é o nosso I3. Nosso I3 é igual a 2,785 ampere dividido por 1,86, ok? E 3 é igual a 1,5 ampere. Então, essa é a nossa resposta. A corrente I3 que passa lá pelo centro. Ela não mudou de sinal, não deu negativo, ou seja, a gente adotou o sentido correto. Se aqui tivesse dado negativo, ela não estava descendo, como a gente tinha adotado. Ela simplesmente estava subindo. É só uma questão para se atentar. Ok? Como é que a gente vai para descobrir o nosso I2? A gente vai lá na equação. Descobrir o nosso I2. I2, vou botar aqui um ponto de interrogação. I2 é igual. Vamos na nossa equação do I2 que a gente tinha descoberto ainda agora. Ok? Vou pegar até minha cola aqui para não tá voltando mais lá, né? Que é meio chato ficar voltando as páginas. I2 é igual a menos 2,5 ampere mais 2 vezes I3, ok? I2 é igual a menos 2,5 ampere mais 2 vezes I3, que a gente descobriu que é 1,5 ampere. I2 é igual a menos 2,5 ampere, 2 vezes 1,5, 2 vezes 1,5, a gente tem que isso aqui é 3 ampere, correto? Menos com mais vai dar menos, conserva o sinal do maior, então a gente tem aqui I2 é igual a 0,5 ampere, correto? E o nosso I1, que foi de onde tudo formou, descobri 1. A gente sabe, na verdade, que a lei das malhas, ela nos proporciona isso, que eu acabei de falar, que a soma algébrica das diferenças de potencial é igual a zero. E também sabe que a lei dos nós é que se a gente tiver que dividir, a nossa corrente, no final, quando elas se encontrarem, ela vai ser igual àquela inicial, que foi o que eu tinha dito no começo. Ou seja, I1 é igual a I2 mais I3. I1 é igual a I2. Quanto a I2? 0,5 ampere mais I3, 1,5
ampere, ok? E 1 é igual a 2 ampere, correto? Ou seja, a nossa corrente total aqui, nossa corrente inicial no caso, é 2 amperes. Vou voltar lá para vocês verem o que é que a gente descobriu então. Vou pegar uma caneta azul aqui. A gente descobriu que a corrente que está passando aqui, essa corrente I1, ela vai ser de 2 amperes. Que essa corrente 2, que ela vai estar passando aqui, aqui e aqui, essa corrente 2, essa corrente vai ser exatamente a meio ampere. E essa corrente 3, que a gente descobriu aqui, vou puxar aqui, 3, essa corrente que está passando no centro, exatamente, ela vale 1,5 ampere, ok? Essa corrente que passa aqui no centro, ela vale 1,5 ampere. Então é isso. Valeu.